Bom, a gente destaca agora a mudança na cara do Congresso Nacional a partir do ano que vem, com a chegada de novos parlamentares. A gente entrevista agora, gentilmente nos atende, Jorge Seife, ex-secretário nacional de Agricultura e Pesca e agora senador eleito por Santa Catarina pelo PL. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã na Jovem Pan. Um prazer muito grande poder retornar aqui para falar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, secretário, deixando o governo, né? O senhor já deixou o governo, claro, para disputar a eleição e agora vai assumir uma vaga no Senado da República. Nos últimos anos houve uma discussão muito grande que o Senado da República sempre brecou muitas propostas que foram aprovadas pela Câmara. O senhor acha que essa cara muda a partir do ano que vem? Sem dúvida nenhuma, Tiago. Desde a redemocratização do Brasil, é um Congresso, né, tanto Câmara quanto Senado, muito mais centro-direita. E isso é um marco, especialmente na reeleição do presidente Bolsonaro, onde ele teria a maioria das pessoas, né, dos congressistas, para avançar com tantas pautas que acabaram sendo engavetadas, não votadas, não dado prosseguimento em questões fundamentais para que o Brasil se torne um país mais eficiente, mais eficaz, que o país não fique brecado e parado num velho sistema político ou mesmo questões de privatizações, redução de impostos, redução da máquina pública, redução do Estado brasileiro. Então, com essa nova configuração, eu creio na reeleição do presidente Bolsonaro, nós teremos grandes avanços, especialmente na economia do nosso Brasil. Ex-secretário de Aquicultura e Pesca, agora senador eleito por Santa Catarina, conversando conosco no Jornal da Manhã. A pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, senador. Parabéns por sua vitória. Nas eleições para o Congresso, o povo brasileiro deu o seu recado, apesar de todo o esforço de grande parte da mídia para demonizar e até criminalizar qualquer corrente de pensamento que não seja de esquerda, né? A resposta veio nas urnas. Eu queria saber, na sua opinião, quais serão as pautas desse novo Senado? Bom dia, Mota. Um prazer imenso falar com o senhor mais uma vez. Veja, nós temos muitos projetos, né? A informação que nós levantamos, que 45 projetos foram enviados para a Câmara e para o Senado, apenas 4 avançaram, né? Nós precisamos de reformas urgentes, né, Mota? Reforma fiscal, reforma administrativa, nós precisamos de um novo pacto federativo, nós precisamos rever a questão legal da reforma penal, né, reduzindo aí essa bandidolatria, onde no Brasil, infelizmente, sempre se viu vagabundos, bandidos, ladrões, assassinos, traficantes como vítimas da sociedade. Então eu vejo que nós temos diversos temas importantíssimos para o Brasil se tornar um país cada vez mais competitivo. Durante o governo do presidente Bolsonaro, nós nos tornamos a 10ª economia do mundo, crescemos, melhoramos, e com projetos já propostos e que estão no Congresso, sob a avaliação ou mesmo parados, nós conseguiremos com essa agora ampla maioria eleita, graças ao pedido do presidente Bolsonaro. Eu creio, Mota, que o Brasil acordou que não basta eleger o presidente, mas sim da base de sustentação. E o povo atendeu, o povo entendeu, o povo respondeu nas urnas, dando maioria para a reeleição do presidente Bolsonaro e ele seguir avançando com as propostas de uma economia mais liberal. Amanda? Senador, bom dia. Eu queria lhe perguntar especificamente, primeiro sobre se o senhor acha que no caso do presidente Bolsonaro ser reeleito, seria importante ter um presidente do Senado mais alinhado especificamente com as pautas do presidente Bolsonaro e se também nesse diapasão seria importante que o Senado analisasse também pautas que digam respeito a esse embate entre Executivo e Supremo Tribunal Federal. Aí eu me refiro especificamente a impeachment de ministros do STF e depois a essa pauta aventada pelo próprio presidente Bolsonaro de ampliar o número de cadeiras no Supremo. Como é que o senhor vê esses dois temas? Bom dia, Amanda. Sem dúvida nenhuma, com essa maioria eleita,
nós precisaremos de um presidente do Senado alinhado, né, com o presidente Bolsonaro, com o executivo, né? Então eu creio sim que nós vamos lutar pela presidência do Senado, que afinal de contas parte dali as reformas que nós tanto precisamos. Não existe nenhum revanchismo sobre o Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo é que, infelizmente, o Senado e a Câmara foram muito lenientes e se calaram, silenciaram, né, foram omissos sobre realmente um diálogo com o Supremo Tribunal Federal que nós vemos fazendo diversas interferências. Só nos atos do Executivo passaram de 150 ações que foram questionadas e suspensas. Muitas vezes pautas que, por exemplo, passavam na Câmara e no Senado, como recentemente o aumento dos enfermeiros e enfermeiras no Brasil, e o Supremo Tribunal brecou. Isso não se via no Brasil. Não existe nenhum revanchismo, nenhum sentimento ruim sobre o STF, mas sim, o Supremo Tribunal Federal tem que estar dentro da caixinha dele, determinando se alguma lei aprovada, algum projeto, né, algum decreto seja constitucional ou inconstitucional. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, mas nós não temos visto isso nos últimos anos, especialmente sob a gestão do presidente Bolsonaro. Nós vemos que existem interferências, né, inclusive desrespeitando o Ministério Público Federal, não consultando, inquérito de fake news, inquérito de atos antidemocráticos, questões que sequer são previstas nas nossas legislações. Então, nós vemos que os poderes não estão harmônicos, nem se respeitando e nem respeitando a cada um, respeitando o seu trabalho, o que deve ser feito. Então, eu creio que com essa nova configuração, o Supremo Tribunal Federal deva respeitar a Constituição e se colocar no lugar realmente de guardião da Constituição e não um desrespeitador da Constituição. Ali o que nós vemos hoje, que dos 11 ministros, cada um tem uma Constituição na sua cabeça e que não é a Constituição Federal de 1988. Então nós precisamos realmente que o Supremo Tribunal Federal retorne a sua função original de julgar o que é constitucional, o que é inconstitucional e respeitar a Constituição. Nós não temos visto isso. Sim. E isso precisa ser resolvido de forma urgente. E de qual forma, justamente, o senhor acha que o Senado deve colocar a ordem de prioridades das pautas, como o senhor comentava, com relação às reformas, à tributária, administrativa e outros assuntos, como a gente vem acompanhando no momento, a possível abertura da CPI com relação às pesquisas eleitorais? Olha, essa foi bom. Obrigado, Adriana, bom dia. Foi excelente você ter tocado nesse assunto. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, nas vésperas da eleição, eu tinha 19% nas pesquisas e terminei com 40% dos votos dos catarinenses. Isso é um absurdo, né? Dos 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, né, eles erraram em 22 estados. Isso não é normal, né? Vimos aí que os institutos de pesquisas ganharam mais de 37 milhões de reais. Então, nós cremos que essas pesquisas ou foram manipuladas, ou foram muito mal feitas, ou serviram, né, a algum tipo de partido, ou seja, não vieram com isenção que deveriam ter. E com certeza alguns eleitores se baseiam, né, por exemplo, vou te dar um caso do Paulo Eduardo Martins, do Paraná, que era colocado sempre em terceiro ou quarto lugar. Muitas pessoas acabaram votando no candidato Sérgio Moro para não retornar, né, para não reeleger o Álvaro Dias. E o Paulo me dizia, eu passei a última semana em Brasília, me dizia, Seif, muitas pessoas na rua me pedem desculpa que queriam votar em mim, mas para não retornar ao Álvaro Dias, acabaram votando no Sérgio Moro, que estava em segundo lugar nas pesquisas. Então, essa é uma questão prioritária. Mas, respondendo especificamente, Adriana, a reforma fiscal, né? O nosso código tributário, Adriana, tem mais de 40 mil páginas. No ano passado, o Instituto Internacional fez uma pesquisa e o Brasil é o país mais hostil ao emprego, às empresas, às novas oportunidades, ao empreendedor, justamente por essa confusão, por essa burocracia nas nossas leis, especialmente tributárias. Então, eu vejo que a reforma fiscal e a reforma administrativa podem sim ser a nossa prioridade, devem ser a nossa prioridade,
para reduzir o tamanho do Estado e para facilitar e para dar condições do Brasil realmente, com a sua vocação empreendedora, o brasileiro é empreendedor, e dê oportunidade para que essas pessoas sigam suas vidas sem que o peso do Estado. O Estado não pode ser um sabotador do empreendedor, do empresário, das pessoas que querem investir. Senador eleito Jorge Seife, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho e bom feriado, né, nesta quarta. Um abraço. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriana. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Um forte abraço para o Roberto Mota. Estamos sempre acompanhando o programa por aqui. Deus abençoe e estamos juntos aí. Obrigado.